Nós vamos conversar agora com o Fernando Schiller. Schiller, bom dia. Tudo bem, Eduardo? Prazer falar contigo, Tudo, Zaidan e a Ana, Olá, bons Sheila. ouvintes. tudo bem. Eu vou começar, antes de tudo, com uma pergunta muito difícil para você. Maradona ou Valdomiro, hein, Schiller? Valdomiro, não tem, isso aí não tem nem que pensar, né? Isso aí, abaixo do rio Mampituba, acima ali da fronteira com o Uruguai, é Valdomiro tranquilamente. Eu tinha certeza que você falaria isso. Bom, vamos entrar então em outro tipo de pesquisa. Ibope, divulgada nessa quarta-feira, indica estabilidade na disputa pela Prefeitura de São Paulo há 4 dias do segundo turno. Bruno Covas tinha 47, agora 48. Guilherme Boulos, 35 para 37. Tem uma pesquisa da XP também, que a Ana Paula acaba de mandar aqui no meu WhatsApp. Deixa eu abrir aqui. Vantagem de Covas para Boulos encolhe de 20 para 8 pontos. Segunda rodada da pesquisa IPESP. Se a eleição fosse hoje, Covas chegaria a 54% dos votos válidos contra 46% de Boulos. Na semana anterior, era 60 a 40. Que fases desse número, ou desses números, Fernando Schiller? Olha, Eduardo, o primeiro ponto, não é? Você pega, por exemplo, você tem 22% do eleitorado acima de 60 anos, não é? E você tem uma abstenção que teve 26,3% no primeiro turno, que deve crescer no segundo turno. Essa é a tendência de praticamente todas as eleições, não é? Isso é um problema, claro, para a candidatura do Bruno Covas, não é? A candidatura do Bruno Covas continua liderando, a distância é relativamente sólida, não é? Uma diferença expressiva em votos válidos, dependendo da pesquisa, em torno de 10 pontos, não é? Mas há claramente um crescimento, digamos, da candidatura do Guilherme Boulos. Cresce aonde? Um programa muito focado na defesa ou de certas bandeiras que têm a simpatia de servidores públicos, então por aí ele entra muito bem. É um candidato que se tornou mais conhecido no segundo turno. No primeiro turno tinha muito pouco tempo de televisão, o Bruno Covas tinha muito tempo, né? Então você tinha uma disparidade grande. Se a gente observar os dados, é interessante entrar no detalhe da pesquisa, mostra o seguinte: 38% dos eleitores mais pobres, de menor renda, ainda nessa última pesquisa, declaram conhecer muito pouco o candidato Guilherme Boulos. Então ele tem um baixo conhecimento entre eleitores de menor renda. E aí tem um detalhe que é preocupante para a candidatura Bruno Covas, que diz o seguinte: é o eleitor mais propenso a eventualmente mudar de voto, né? Ele declara que pode mudar de voto 1 a cada 4 dos eleitores de menor renda, 24%. Então, combina esses dois dados, você vê uma situação que ainda coloca a eleição em aberto, na verdade, né? Porque se você tem um eleitor de menor renda, né, que conhece pouco o Guilherme Boulos, ou seja, foi conhecendo mais o Guilherme Boulos agora na reta final da campanha, no segundo turno, quando começou o horário de televisão, enfim, que tem de rádio e televisão, que tem as inserções, e esse é um eleitor mais propenso ou que pode eventualmente mudar de voto, tem 24% contra 18% na média do eleitorado. Então você vê que por aí há uma possibilidade de uma certa equalização ou uma aproximação da diminuição da distância entre os candidatos. Agora, isso é muito tese, né? Quer dizer, você tem pouco tempo de campanha, a candidatura Bruno Covas está bem na frente, que são 10 pontos em termos de votos válidos. Nada indica, não estou aqui dizendo que necessariamente haverá aí uma aproximação maior, não é? Mas, de qualquer maneira, nesse momento, é uma campanha que vai ser decidida nos últimos dias. A gente vai ter bastante emoção pela frente ainda. Ô, Schiller, um pouco de política nacional também, porque o Paulo Guedes parece irritado com o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, porque, basicamente, o Roberto Campos defende que haja aí planos interessantes, realistas para a recuperação econômica, né? Isso passa, claro, por reformas, aquela história toda. Mas o Guedes tem se mostrado irritado, já vinha dando sinais de irritação, e aí me parece com toda razão, em relação ao Rogério Marinho. E agora também parece não estar com muita paciência para declarações aí do Roberto Campos. É um Guedes no limite e isso, de certa maneira, pode ter consequências difíceis para o governo, Schiller?
Olha, Zaidan, o ministro Paulo Guedes anda meio irritado, claramente está impaciente, quer dizer, é uma situação difícil, está terminando o ano. A verdade é que, fora micro-reformas, nós tivemos uma aprovação no primeiro turno lá da autonomia do Banco Central, ontem a aprovação de lei de falência, nós tivemos o marco regulatório do saneamento básico, que ainda depende de votação de destaques finais, enfim. Mas se são questões muito localizadas e não conclusivas, nós não tivemos nenhuma reforma importante esse ano. Quer dizer, o ano que o país foi a mais de 12% do PIB em despesa primária, né, em déficit primário. Desculpa, déficit primário. Você tem uma relação dívida-PIB aí acima de 100% na projeção do ano. Não é? Você tem uma situação fiscal que hoje deixa, digamos assim, investidores, enfim, o sistema financeiro, o mercado preocupado. Não é? Há uma indefinição enorme em termos de como é que o governo vai fazer a transição da pandemia, até porque a gente não sabe o tamanho, né, que ainda vai, a extensão da pandemia, se vai ter retomada. Hoje você tem sinais aí vindos de UTIs, de hospitais, do sistema de saúde, que você tem um aumento, né, dos índices de contaminação, enfim, o que é muito preocupante. Nós estamos entrando nas festas de final de ano, muita gente está já despreocupada, quer dizer, tudo isso, digamos assim, traz uma situação de incerteza. Não é? E aí você vê os índices de aprovação do presidente Bolsonaro caindo. Saiu essa semana a pesquisa Datapoder, ela mostra o seguinte: em questão de um mês, a aprovação do governo foi de 50%, o bom e ótimo do governo, né? A aprovação do governo foi de 52% para 42%, que é o 10%. Não é? Isso a gente já vinha acompanhando aí no dia a dia, isso afeta inclusive a campanha eleitoral. Não é? Isso faz com que boa parte, inclusive, do sistema político tenha ou escondido, ou abandonado, ou, enfim, mudado a posição em relação ao presidente Bolsonaro na campanha eleitoral, na campanha de segundo turno. Isso tudo reflete lá no Ministério da Economia. Não é? Então, o ministro Paulo Guedes diz, olha, a gente tem uma agenda no Congresso, a gente tem a PEC do Pacto Federativo, a gente tem a PEC emergencial, a gente tem a reforma administrativa. Ele quer dizer o seguinte, eu tenho um plano, não é? Se o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, tem um plano melhor, ele que apresente o plano. Primeiro aspecto, né, Zaidan, Eduardo, não fica bem para o ministro da Fazenda dizer uma coisa dessa. Né? Hashtag acabou a paz, Schiller. Eu acho que tá por aí, quer dizer, está muito estourado o governo. Né? Não é comum, olha, eu acompanho o governo há muito tempo, não é comum o ministro. Você imagina, vamos lembrar lá para trás, Pedro Malan falando isso de um dos presidentes do Banco Central da era Fernando Henrique, não é? É difícil. Guido Mantega falando isso do Henrique Meirelles, do Banco Central. Quer dizer, você, em momentos, digamos assim, de maior estabilização, certo? É difícil ouvir uma expressão como essa. Mesmo o governo Temer, eu não me lembro, você tinha lá, quer dizer, o Ilan Golfas no Banco Central, o Henrique Meirelles, ministro da Fazenda. Não me lembro de uma entrevista do Henrique Meirelles dizendo, olha, pergunta para o Ilan Golfas se ele tem um plano melhor. Mas, tá meio estourado. Então, tirando a falta de cortesia, que cá entre nós não é uma característica que foge muito a esse governo como um todo, ou a grande parte da cúpula do governo, é sinal de que as coisas vão mal ou é só mais um sinal de falta de cortesia? Na sua opinião, pelo que a gente já tem de informação. É um sinal, Eduardo, da angústia pelas coisas que não andam. Não é? Quando o ministro Paulo Guedes fala dessas três PECs, ou das três propostas que estão no Congresso, uma coisa é o governo mandar para o Congresso, outra coisa é o governo fazer elas andar, outra coisa é o governo botar pressão política, outra coisa é o governo mobilizar a base, outra coisa é entrar na agenda do presidente. Você não vê o presidente Bolsonaro falando de reforma administrativa, falando da PEC do Pacto Federativo, que está lá há um ano, já está mais de um ano, desde o final de 2019, não passou nem pela CCJ. A minha pergunta é o seguinte, como é que o ministro da Fazenda diz que tem um plano, esse plano chama PEC do Pacto Federativo, está mais de um ano no Congresso, não passou sequer pela CCJ, não é? E o governo não põe força, não põe empenho. E a PEC que a gente chama, a famosa PEC do senador Márcio Bittar, a PEC da semana que vem, não é? Onde se definiria inclusive as fontes orçamentárias para a renda cidadã que vai vir, teoricamente, no lugar do auxílio emergencial. Segunda-feira é dezembro, falta um mês para terminar o ano e nós não sabemos o que vai vir no lugar do auxílio emergencial. Hoje teve uma entrevista do Bruno Funchal,
que é o secretário do Tesouro, dizendo, olha, nós não vamos estender o auxílio emergencial. Não é o que todo governo diz. Agora, se não vai estender o auxílio emergencial, você vai acabar com o auxílio emergencial no final do ano, vai vir o que no lugar? Nós Mas estamos o Bolsonaro mandou perguntar para o vírus, né, Schiller? Talvez o vírus responda. Agora, a mim surpreende, não sei se a vocês surpreende, mas a mim surpreende um país do tamanho do Brasil, tem 65 milhões de pessoas recebendo auxílio emergencial de R$300, falta 30 dias para terminar, não é? E ninguém sabe o que vai vir no lugar, ninguém sabe se vai ter, ninguém sabe a fonte do recurso. Cá entre nós, é muita improvisação. Dizia Otávio Mangabeira, né, falando da Bahia, pense numa coisa extravagante, numa coisa impossível de acontecer. Já aconteceu na Bahia. Então é só trocar a Bahia para o Brasil em termos econômicos que a gente chega em algumas respostas, né? Schiller. Mas, enfim, a única certeza que eu tenho é a tua primeira pergunta. Olha, fez gol na Copa de 74, tinha um ataque maravilhoso lá com o Lula e o Dario, então aí não tem dúvida, Valdomiro é melhor que Maradona. Eu ia voltar justamente e antes do Dario com o Cláudio Miro, né? Cláudio Miro, exatamente. Vacaria. Sem falar no Falcão, que jogava mais ou menos também. 9h32, senão a gente fica falando só disso, gente. Grande abraço aí. Tchau, Schiller.